Vamos começar o nosso grande dia de hoje. Quero chamar aqui nosso primeiro palestrante, meu amigo Gilberto Strafati. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Wagner, tudo bem? Como é que você está? Tudo excelente, Que bom. maravilha. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá? E antes da gente começar, Gilberto, de ir direto ao conteúdo, eu queria fazer uma perguntinha básica. Quem é Gilberto Strafati? Wagner, primeiramente agradecer por esse espaço, é o primeiro encontro virtual. A gente também está participando, né, dos congressos e dos eventos presenciais em nome da Practia. É um momento de retomada super importante, mas claro, por uma questão de acessibilidade, conveniência, esse tipo de encontro aqui também é super relevante, mais temático, né, e super importante. Meu nome é Gilberto Strafati, o pessoal costuma me chamar de Giba. Hoje eu tenho a cadeira de Chief Strategy Officer da Practia Global aqui no Brasil. Nós temos uma presença global e especialmente na América Latina, em mais de 9 países, e atuamos com tecnologia, com gestão de projetos, com hiperautomação. E a ideia é apresentar para vocês aqui um pouquinho sobre os impactos das IAs generativas às iniciativas de RPA. Eu venho estudando esse tema há bastante tempo, né? Não só a partir do lançamento do ChatGPT, que tomou o mercado de assalto, mas entendendo o impacto das IAs dentro do contexto corporativo. Então vai ser uma honra, um privilégio bater esse papo aí com a audiência de vocês. Maravilha. E é um tema que está muito em evidência, né? Ele já existe há muito tempo, mas de uma hora para outra popularizou, né? E as pessoas falam hoje de inteligência artificial com mais constância, né? E eu quero deixar um recado pro pessoal que está assistindo a gente. Gente, é o seguinte, nós temos um lag da gente falar aqui e vocês receberem informação. É um lag pequenininho, mas tem. Então, assim, o que eu falo, surgiu alguma dúvida na cabeça durante a fala do Gilberto, surgiu uma dúvida, já coloca no chat, tá bom? No final, nós vamos responder as perguntas que tiveram no chat, tendo tempo, lógico, da gente responder no nosso prazo hábil, tá bom? Gilberto, o palco é seu slide já está na tela, no final eu volto. Maravilha, Wagner, muito obrigado. Pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem, que todos estejam aquecidos. No Brasil, em geral, a gente está tendo aí esses dias um pouquinho mais frios, mas espero que todos estejam aí confortáveis e bem. Como eu disse, meu nome é Gilberto Strafati, eu sou responsável aí pelas operações, pela estratégia da Practia no Brasil, e muito feliz de estar nesse encontro para discutir algo super relevante, que é o impacto das IA generativas. Vamos aqui simplificar do ChatGPT às iniciativas de automação e Robotic Process Automation. Até para explicar um pouquinho desse conteúdo, a expectativa é, primeiro, introduzir o conceito de IA generativa e Large Language Models. Tem uma sopa de letrinhas que muitas vezes as pessoas não estão familiarizadas, né? Uma tecnologia que, por mais que tenha algum tempo, ela se tornou emergente e tem evoluído muito rapidamente. A gente vai falar sobre os possíveis desdobramentos dessa tecnologia para as iniciativas de RPA, e depois a gente vai falar da terceira onda da hiperautomação, né, um novo movimento que a gente percebe aí com o RPA cognitivo. Então, a gente vai ter aí 3 grandes pilares de discussão dentro desse encontro. Reforço, né, como o Wagner bem colocou, vocês podem interagir através do chat, tirar as dúvidas. A gente vai ter um tempinho ao final para os questionamentos e reflexões de vocês. Tá? Por que esse tema é importante? Porque possivelmente vocês, líderes de tecnologia, transformação digital e da iniciativa de RPA, possivelmente já receberam essa pergunta, né? E o chat GPT? Né? Claro que, diferentemente do que aconteceu com o metaverso, né, que se tornou um buzzword, uma palavra mais do ponto de vista potencial do que prático, né? O que a gente está vendo com a IA generativa, com os Large Language Models, com as interfaces do chat GPT, é que já está mudando a realidade dos negócios hoje. Tá? Então, diferentemente de outras tecnologias emergentes que a gente está discutindo potencial, essas ferramentas elas já estão disponíveis para utilização na segunda-feira. Né? Então, obviamente, isso aumenta a criticidade, o grau de urgência, a necessidade de análise de riscos
e, obviamente, de tomada de decisão. E a gente vai discutir um pouquinho também esses aspectos de risco e, claro, também os aspectos relacionados às vantagens competitivas que eventualmente uma empresa pode ter ou abrir mão caso ela não entre nessa onda. Legal? Bom, como eu comentei, hoje eu tenho a cadeira, né, de responsável pelas operações aqui no Brasil. Vou deixar o meu contato do LinkedIn para a gente trocar figurinhas. Eu sempre publico artigos, estava falando com o Wagner agora, eu sempre recebo a newsletter dele, também tenho uma newsletter, então semanalmente eu escrevo aí artigos na frente de tecnologia, gestão e transformação digital. Tenho uma formação aí ampla em tecnologia, metodologia e gestão de projetos, tá? Depois também vocês podem acessar através do meu LinkedIn um pouco do meu currículo Lattes e da minha formação acadêmica, tá bom? Bom, fazendo aqui rapidamente o momento jabá, né? A Practia tem uma presença relevante. O ano que vem a gente completa 30 anos de existência. A gente iniciou as operações no Brasil há mais ou menos 5 anos e hoje a gente atua em toda a América Latina e mais recentemente em todo o globo, através de uma fusão que a gente teve com uma grande empresa americana. Então hoje a gente tem uma escala global para atender os nossos principais clientes em tecnologia, transformação digital, gestão de projetos e, obviamente, Data Analytics, AI e hiperautomação, né? O Brasil é um polo, é um hub nearshore para exportação de competências para toda a América Latina. Então, hoje a gente consegue atender não só o Brasil, mas especialmente nos temas de Robotic Process Automation e também nos temas relacionados a data, a dados, a gente consegue atender outros países com bastante relevância, tá? Um outro hub que a gente tem aqui no Brasil, para todos saberem, é o trabalho com Task Mining e Data Mining, e Process Mining. Então a gente também trabalha fortemente com essas tecnologias a partir do Brasil, apoiando os outros países da Practia e os nossos clientes, tá? Dentro do tema hiperautomação, a gente não pode deixar de falar das nossas parcerias, né? A Practia tem parcerias estratégicas com a Microsoft, né, que é sócia majoritária aí da OpenAI. Nós somos partners da UiPath, nós somos USN, ou seja, nós somos certificados em serviços, e agora mudou a nomenclatura, nós somos Platinum Partner pela UiPath, somos Platinum Partner também pela Automation Anywhere e VSP, Verify Service Partner, também tivemos os nossos serviços auditados pela Automation Anywhere, e trabalhamos também, temos uma parceria Silver com a IBM na parte de serviços e licenças, tá? Então, essas parcerias aí alavancam a tecnologia dos nossos clientes e demonstram bastante a nossa competência e o nosso foco em entregar valor. Então, tanto na parte de software como na parte de gestão, consultoria e desenvolvimento, vocês podem contar com a gente. Qual o desafio? A tecnologia ela sempre foi evoluindo dentro do contexto de negócios, e a transformação digital tem como principal característica a descentralização das iniciativas de tecnologia, né? Assim como o RH se descentralizou, acho que todos têm essa percepção, principalmente para empresas grandes, né? A tecnologia também tem se descentralizado, né? Ela está entremeada dentro dos processos de negócio e isso aumenta muito o desafio em termos de governança, né? O RH, por exemplo, hoje você tem a figura dos business partners, né? Que são pessoas do RH que estão dentro das áreas de negócio para entender ali as particularidades e apoiar com as demandas específicas de RH dentro daquela determinada unidade de negócio ou diretoria. O movimento da transformação digital, a partir das próprias plataformas digitais, faz com que a tecnologia hoje seja uma discussão não só do CTO, né, ou do CIO, mas seja uma discussão, como a gente tem visto, né, do CEO e de todos os líderes de todas as áreas de negócio. Então, esse tema que a gente vai discutir, a generativa, automação de processos, essa integração, é uma pauta do COO, do diretor de operações, é uma pauta do CMO, possivelmente também do RH, né, das áreas de compras, supply, das áreas de R&D. Então, é muito interessante que a gente precisa desenvolver essa destreza digital e a gente precisa tratar a transformação digital como estratégia através das mais diferentes áreas de negócio, né? A transformação digital é um movimento de evolução da tecnologia
para todas as áreas da organização, inclusive chegando ao ponto de mudar o modelo de negócios, criando vantagens competitivas, mas isso obviamente aumenta o desafio e aumenta bastante os riscos. O que a gente vê eventualmente dentro desse movimento são custos desnecessários, né? São retrabalhos e a perda de potencial de exploração de alguns projetos, né? Então, muitas vezes a gente tem as tecnologias implantadas, porém elas não estão totalmente integradas, e quando a gente vai ver o uso e o potencial dessas soluções no dia a dia de negócios, a gente tem um subaproveitamento, porque é tanta coisa acontecendo que a gente não consegue simplesmente se apropriar, né? O que tem de novo é que normalmente a tecnologia ela era discutida a partir de parceiros estratégicos, eventualmente ela era discutida através de uma área técnica que eventualmente vetorizava, ou através de um comitê de discussão que trazia os temas à pauta. Isso desdobrava através do planejamento estratégico dentro do dia a dia dos negócios. O que aconteceu mais recentemente tanto com as ferramentas low code, no code, né, desde os anos 2010, né, principalmente aqui no Brasil a partir desse período, e agora com as IA generativas, é que a tecnologia está na mão do usuário final, né? E a gente está tendo acesso a essas tecnologias independente do planejamento estratégico, independente do direcionamento da empresa. As pessoas estão usando a ferramenta hoje e isso aumenta muito a ansiedade, né, a pressão por uso dessas tecnologias no dia a dia e principalmente o risco, né? Ou seja, a gente não está discutindo uma tecnologia que não é utilizável, uma tecnologia que depende de muita complexidade para a utilização, né? A interface do ChatGPT, disponível aí desde dezembro de 2022, né, na sua versão para usuários finais já com o GPT-4, está na mão de todas as pessoas, né, de maneira gratuita. Então isso é uma mudança de paradigma muito importante, porque não é uma discussão de tecnologia top-down, é uma discussão de tecnologia pela primeira vez bottom-up. E o que a OpenAI fez, obviamente, foi ousado, né, foi complexo, foi questionável em algumas medidas, mas não deixa de ser extremamente interessante, inteligente e desafiador para os competidores, tá? Ou seja, a tecnologia ela está disponível e basicamente eles estão aumentando o potencial de treinamento dos modelos com uso extensivo de todas as pessoas que estão colocando ali os prompts, né? Agora conectado à internet, enfim, tem algumas discussões super interessantes. Só um comentário, né? O ChatGPT, ele tinha até ontem o recorde de plataforma digital que no menor período de tempo alcançou 1 milhão de usuários, né? Eles alcançaram 1 milhão de usuários em 5 dias. Olha que incrível, né? Quando a gente vê esse recorde, né, comparado a outras tecnologias, realmente, antes para você alcançar uma escala de 1 milhão de usuários, demorava-se anos, depois meses. E pela primeira vez, ontem, né, a Meta lançou o concorrente do Twitter, o Threads, e alcançou 1 milhão de usuários em apenas 2 horas, né? Obviamente a gente não sabe como essa tecnologia vai evoluir, é uma plataforma digital, é diferente do que a gente está discutindo aqui, mas só uma curiosidade, porque acabou de acontecer. Então você vê como o mundo de tecnologia, a gente tem que reaprender e aprender cada vez mais rapidamente. Quando a gente fala desse contexto de transformação digital, pessoal, a gente tem 2 eixos, né? A transformação digital orientada à mudança do modelo de negócios, que é mais transformacional, disruptiva, que é mais, de fato, top-down, né? Inclusive com inovação aberta e, eventualmente, você trabalhando fora da estrutura organizacional. Você quer criar novos modelos de negócio, novas soluções, novas plataformas, novas marcas, novo posicionamento. Porém, existe a transformação digital do business as usual, né? Que é o que muda o dia a dia das pessoas na segunda-feira, né? A tecnologia de Robotic Process Automation, né, de automação, nas suas mais diferentes matizes, né? Hoje uma plataforma de RPA líder de mercado, inclusive tem RPA, né? Hoje você consegue fazer orquestrações refinadas, você tem chatbot, você tem BI, você tem inteligência artificial, você consegue criar front-ends, fazer human in the loop, você consegue fazer processamento de documentos, OCR. Então,
Essas plataformas elas são hoje riquíssimas, inclusive subaproveitadas, mas existe um potencial de utilização dessas tecnologias para otimização do dia a dia de negócios. Ou seja, eu não estou falando de mudar a forma como eu entrego o valor para o meu cliente, mas dado a forma que eu entrego o valor para o meu cliente hoje, como eu faço isso de uma maneira muito mais eficaz, eficiente, preditiva, com menos custo, né? Mais automatizada. Então, existe um eixo da transformação digital que muitas vezes é negligenciado, que é a otimização digital do negócio, que é a integração, que é a automação e que muitas vezes fica na mão do usuário final, né? E claro, né, por ficar na mão dos usuários finais, muitas vezes não é controlado, não tem governança, a gente não tem visibilidade e cria calafrios aí nas áreas de dados, acessos e segurança da informação, né? Não é raro a gente ver uma empresa onde existem soluções SaaS, né, e soluções que estão rodando fora da governança de TI, né, o que a gente obviamente não recomenda. Então a gente precisa assumir que existem essas duas frentes, a gente precisa entender que existe uma ansiedade da área de negócios, a gente precisa entender que um COI centralizado nunca vai ser capaz de executar todas as demandas da organização, até por uma questão de capacity, de critérios de aprovação, e que a gente precisa evoluir nessa destreza digital e nessa descentralização das iniciativas de automação. Dado esse cenário de transformação digital, basicamente a gente vai transformar a operação, a gente vai criar novos produtos e a gente vai transformar a relação com os clientes. Normalmente as empresas iniciam pela transformação da relação com os clientes, né? Boa parte das empresas aí revolucionaram os seus canais de atendimento. E, por exemplo, né, as IA generativas, os Large Language Models, têm o potencial de tornar aquele robozinho, né, de atendimento muito mais inteligente. Mas o que a gente vê é que essas tecnologias emergentes da IA podem operar e podem atuar nesses mais diferentes contextos, né? A transformação digital, antes da gente entrar efetivamente aí no tema de IA generativa, é um caminho, né, que a gente precisa evoluir. É uma via que a gente precisa pavimentar para que a gente consiga, em última linha, criar valor. A tecnologia é um meio, é um enablement para que a gente consiga criar valor aos negócios e por isso que a gente precisa entender a maturidade e ir colocando as tecnologias conforme a competência e a capacidade de cada uma das empresas. Claro que sempre há uma tomada de riscos e claro que sempre há uma pressão competitiva, né? Se você vê um concorrente desenvolvendo soluções as quais, por alguma questão, você decidiu não evoluir ou você não colocou aquilo como um foco prioritário, dá uma coceirinha, né? Dá um calor aqui no pescoço e você, obviamente, tende a se movimentar. Por isso que o jogo da transformação digital é um jogo de planejamento, é um jogo de antecedência e é um jogo de trabalho colaborativo com certo grau de tomada de risco, porém com governança e inteligência, tá? Esse é um modelo, por exemplo, que a gente adota em diversos clientes para a jornada de transformação digital, inclusive evoluindo o COI de RPA para um COI de transformação digital multiplataforma, tá? Isso, inclusive, é o que a gente tem discutido com muitos dos nossos clientes. A estrutura do COI, ela tem um potencial de muito mais além do RPA tradicional, com conceito multiplataforma e multitecnologia, e esse modelinho de evolução nosso aí tem ajudado algumas empresas a utilizar esse potencial da melhor forma, ok? Ou seja, não vou fazer só task automation, vou de fato automatizar e digitalizar cadeias de valor complexas. Pois bem, a jornada de automação, pessoal, ela não é nova, né? A gente fala de automação aí há algum tempo, mas basicamente o nosso mapa mental, o nosso modelo de operação, ele segue 7 passos, tá? A gente tem a prática de definir bem os processos, ou seja, primeiro eu tenho que ter uma gestão sobre os processos e o mínimo de disciplina para identificar quais são os processos e as cadeias de valor crítica. Depois, esses processos eles precisam ser padronizados, né? Depois eu preciso, uma vez padronizados, né, eu estabeleço o referencial, eu vou fazendo ciclos de melhoria contínua, trabalhando com PDCA, Lean e outras práticas. Esses processos que eventualmente são manuais, eles são digitalizados, ou seja, eles operam dentro de plataformas digitais, dentro de sistemas. Uma vez digitalizados, né, ou seja, agora eu tenho bits and bytes, eu posso automatizar algumas tarefas, porque
a automatização de tarefas digitais é muito menos complexa do que a automatização de atividades manuais. A automação, ela não precisa ser simplesmente sobre velocidade, ela pode ser sobre inteligência. Então a gente começa a falar sobre automação avançada e depois a gente vai para o conceito de hiperautomação, que é de fato automatizar processos ponta a ponta em escala e automatizar absolutamente tudo. Tudo isso estava bem resolvido até que a gente viu, né, e presenciou com os nossos próprios olhos, por isso que essa é uma época interessantíssima para se estar vivo, né? O advento, né, o crescimento do uso dessas tecnologias de IA generativa, Large Language Models, no nosso dia a dia. E, dado esse cenário, a gente estabeleceu agora um novo marco. Olha que relevante, tá? Agora a gente está chamando de hiperdigitalização, né? Então, não só a hiperautomação de processos, mas a hiperdigitalização, onde a gente começa a utilizar robôs cognitivos e inteligência artificial para criar camadas de acesso à informação e para que a gente tenha uma camada de interpretação e de contexto muito mais robusta, né? Eu vou explicar. Basicamente, a gente consegue, para o usuário de negócios, gerar muito mais insights e informações, né? Eu posso também ter um grande aumento de produtividade e para o usuário final, cliente, né, eu consigo ter aí uma camada de resposta muito mais personalizada. Então você tem aí um contexto muito interessante. Mas ChatGPT, LLM e a generativa foi tão transformacional dentro das nossas análises que de fato impactou tudo. Essas tecnologias, elas têm o potencial de mudar desde a forma que a gente define processos, que a gente mapeia processos, que a gente faz melhoria contínua, que a gente faz automação, né? Então, olha que interessante, né? A forma que essas tecnologias estão dispostas, ela não exige que você tenha um altíssimo grau de maturidade. Independente do seu grau de maturidade, essas ferramentas, obviamente com diferentes graus de sofisticação, vão estar acessíveis para vocês, né? Então, assim, de fato, assim como o Satya Nadella comentou, a gente está desbloqueando a era da hiperprodutividade, né? De fato, a gente está aí num ponto de inflexão, né? Num ponto muito importante da nossa sociedade, onde a gente tem que discutir várias questões, né? Éticas, sociais, econômicas, trabalhistas, mas de fato a gente está num marco muito importante e possivelmente, né, a gente vai lembrar disso aí por muitos e muitos anos, do momento que foram lançadas essas soluções ao mercado. Novamente, as tecnologias elas não são novas, vou mostrar aqui alguns artigos que passam um pouco por essa história, mas a forma que ela foi disposta para o usuário final realmente é algo completamente novo. Como algumas definições, acho que é importante a gente entender essa sopa de letrinhas, até para vocês poderem se comunicar dentro das organizações, no papo de elevador, né? No happy hour, a gente poder explicar algumas diferentes terminologias. Primeiro, o conceito de AGI, né? Significa Inteligência Artificial Geral. É um conceito que foi estabelecido que define quando uma inteligência ela tem um grau de inteligência, de sofisticação, e ela tem capacidade de pensar, aprender, raciocinar, muito semelhante ao ser humano. É muito além do teste de Turing, né? Mas seria um nível onde realmente as inteligências artificiais elas são irreconhecíveis dos humanos, chegando aí ao limite de ter consciência. Tem um papo filosófico aí, né? Inclusive essa imagem, pessoal, eu criei no Midjourney. Então eu pedi para o Midjourney se reconhecer como uma pessoa, como que ele se veria, né? Então o Midjourney aí se vê como uma mulher, né? E de bom gosto, né? A imagem ficou bem bacana e interessante. Então olha as brincadeiras que a gente consegue fazer aí usando uma outra rede generativa que é o Midjourney para geração de imagens. Mas por que esse conceito é importante? O ChatGPT não é um AGI, tudo bem? Não é uma inteligência com consciência. Algumas pessoas têm trabalhado há algum tempo aí com a tecnologia, seja no GPT-3, 3,5, 4, seja no Bard, né, no Bardo, seja no Copilot.
a gente ainda vê aí bastantes inclinações, né? Você vê bastantes vieses, você vê bastantes erros, o que é natural. Então, longe de termos uma consciência, né? Mas realmente a capacidade de interpretação e entendimento de contexto é algo muito novo, né? Ou seja, não subestimemos o potencial da solução, mas também vale entender que não é uma cognição completa, né? Inclusive, a gente precisa entender de onde veio tudo isso, né? Todo esse modelo de Large Language Models, ele vem a partir do desafio da gente interpretar palavras, né? Então, o primeiro modelo que foi estabelecido, robusto, foi publicado em um artigo de 2003, que é o Word2Vec, né? Então, basicamente, você traduz palavras em vetores, tudo bem? E a partir do momento que você transforma uma palavra num vetor, você consegue somar palavras, né? Você consegue atribuir significado e isso consegue ser processado por uma máquina. O que acontece nesses Large Language Models é que eles têm uma capacidade de entendimento de contexto muito maior, porque não se trata apenas de analisar as palavras isoladamente, você precisa entender a relação entre palavras. E o Transformers, que é a tecnologia do GPT, né, o T do Transformers, ele possibilita que a gente consiga processar muito mais palavras e você consegue estabelecer pesos para palavras denotando contexto. Então eu consigo interpretar a relação entre palavras e aquele parágrafo, aquela linha, ela acaba tendo um significado, tudo bem? Ou seja, não se trata apenas da leitura individual de cada palavra, mas a leitura das sentenças como um humano tipicamente faz. Desde o início, pessoal, e aí vale começar aqui essa discussão, já tínhamos problemas, tá? Esse modelo do Word2Vec, por exemplo, imagina que eu tenho um vetor da palavra homem, tudo bem? E eu tenho um vetor da palavra saúde, ok? Como são vetores, eu posso somar. Olha que interessante, né? Esses modelos, eles são treinados, né? São todos pré-treinados. E aí, quando a gente vai validar a resposta, né? Diferente de programação que você sabe o output, você não sabe o output de um modelo baseado em machine learning, né? Ou em deep learning. Enfim, dado os modelos que foram criados à época, lá em 2013, se você somasse homem mais saúde, o resultado era um vetor que representava a palavra médico, ok? E se você fizesse a soma mulher mais saúde, saía a palavra enfermeira e não a palavra médica. E novamente, né, o viés ele nasce da massa de dados de treinamento. Então, naquela massa de treinamento específica, existia muito mais contexto de enfermeiras do que de médicas. Mas isso já mostra um risco das IA generativas, dos Large Language Models e da inteligência artificial. A gente não consegue prever comportamentos e ele tende a reproduzir o comportamento da massa de dados sobre a qual foi treinado, né? Então, não é raro e não é exceção. Obviamente, agora existem camadas de proteção, né, de que essas IA generativas elas sejam preconceituosas ou tenham eventualmente esse tipo de tendência. Mas isso não é novo, tá? Isso aqui vinha desde os modelos iniciais, tá? Então, como que a gente faz para garantir que mulher mais saúde dê a mesma resposta, né, de homem mais saúde? Então, só esse ponto interessante. Desde o início, os modelos têm viés. E diferentemente de programação, onde você consegue prever com base no input o output, né, porque você prevê o comportamento, quando a gente está falando de redes neurais, eu não tenho controle, porque o sistema de pesos vai se balanceando e eu não consigo saber o que vai sair na ponta, né? Ou seja, eu tenho uma função de otimização e essa função de otimização pode dar resultados, como por exemplo, esse daqui, ok? O que mudou com o GPT, pessoal, que eu acho que é super interessante vocês saberem, né? É a tecnologia do Transformer, né? Generative Pre-trained Transformer. Então vamos decupar essas palavras aí, né? Generativo, ou seja, o resultado ele é gerado com base em modelos de redes neurais e machine learning. Pré-treinado, então todos esses modelos eles têm massa de teste, eles são treinados. E o Transformer é a tecnologia que foi publicada inicialmente aí pelo Google, interessante, né, em 2017, e a partir de coders e decoders aumentou muito o potencial aí de interpretação de texto
Antes você tinha capacidade de interpretar pequenos trechos de texto e estabelecer relação entre palavras. Basicamente, o que foi colocado aqui, né, o artigo que colocou esse modelo de Transformer se chama Attention is All You Need. Depois eu posso deixar uma referência a esse artigo. Ele estabelece pesos para cada uma das palavras para estabelecer contextos desde os modelos de treinamento, né? E aí você hoje tem o potencial de interpretar uma massa de palavras e entender contexto, né, para mais de 25 mil palavras, né? E isso é algo que a IA generativa, né, falando aqui de ChatGPT e as outras, faz muito bem, né? Escreva um funk como se você fosse Machado de Assis. Ou se Machado de Assis escrevesse Memórias Póstumas como um funk, como seria? Como é uma massa de dados treinada, né, ele consegue entender esses contextos, ele consegue combinar muito bem esses resultados pela própria característica das redes neurais. Não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu já testei Memórias Póstumas na versão funk, na versão rap. Machado de Assis aí, apesar, né, de Memórias Póstumas, ele querer estar morto, nesse caso aí ele se viraria no túmulo com certeza, tá bom? O Transformer, então, é a tecnologia que possibilitou esse ganho de escala dos modelos de interface conversacional, né? Hoje você é capaz de lidar com sequências de entradas muito longas, né? Então, poxa, o que mudou do chatbot do passado, né, que já existiam várias tentativas de chatbots, inclusive, né, desde esses modelos de Word2Vec, né, que tentavam denotar algum grau de inteligência, para hoje. Hoje você tem uma massa de dados muito grande, né? Vocês viram os modelos aí do GPT-3, GPT-4 e potencialmente do GPT-5, são bizarros em termos de número de informações, né? A OpenAI, que não é tão open assim, né? Uma das massas de dados, por exemplo, que ela utilizou para treinar o modelo já no GPT-3 é todo o conteúdo da Wikipedia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso parte da informação, não é o todo, né? A gente nem sabe das informações, é uma vantagem competitiva que eles têm. Imagine agora conectado à internet e todo mundo utilizando a ferramenta todo dia, né? Mas basicamente hoje você tem uma capacidade de ter modelos muito maiores, com uma capacidade de interpretação muito mais robusta, sem um consumo de processamento muito alto, tá? Então o modelo de coder-decoder, que é o Transformer, possibilita que a gente faça isso muito bem. Falando do tamanho, né, dessa massa de dados, olha o salto que a gente teve, né? Nem bem a gente entendeu o GPT-3, né, que é a massa de dados de pré-treinamento da primeira versão do ChatGPT, que nos foi dado acesso, né? O Early Access e para desenvolvimento tinham o GPT-1, 2, enfim. E olha o salto para o GPT-4. E o GPT-5, que está previsto para o final desse ano, a OpenAI disse que ainda está definindo se vai lançar ou não, porque para eles agora não é uma questão de volume de dados, né? É uma questão de alinhamento e de redução de viés, né? O potencial de salto é mais ou menos dentro dessa ordem de grandeza, tá? O GPT-4 está para o GPT-3, como o GPT-5 estará para o GPT-3 também. Então, realmente, a massa de dados é bizarra, e você tem aí consumo de energia, você tem aí capacidade de processamento por esse volume, pelo número de acessos, tanto que para quem não tem a versão paga, ou até mesmo para quem tem a versão paga do ChatGPT, tem percebido alguma latência e alguma demora em algumas respostas. A ferramenta trava bastante, mas, né, principalmente para quem usa gratuito, vale a pena. Pois bem, quão inteligente é o ChatGPT? Eu trouxe aqui o artigo que foi publicado pela Microsoft, recente, tá? Tudo isso que a gente está falando é muito recente. Esse artigo é bem interessante, chama Sparks of AGI, e basicamente eles fazem uma série de testes funcionais. O artigo passou por escrutínio, teve algumas críticas à forma que eles fizeram o teste de AGI, porque não existe uma definição clara do que é uma inteligência artificial geral, mas o que os pesquisadores da Microsoft chegam à conclusão é que o GPT-4 é inteligente, não é uma AGI super inteligente, não tem consciência, mas tem sparks, né? Tem centelhas de inteligência, né, humana. Então, basicamente, colocaram o GPT-4 para fazer prova, para interpretar contexto, para ajudar em determinadas situações onde o humano é submetido, e, em geral, fora a questão do alinhamento e do viés,
e da inclinação que esses modelos têm em concordar com a gente, né? Você pode fazer um teste, né? Você pede para ele responder alguma coisa, ele responde certo, você fala que ele errou, ele pede desculpas, né? Então o modelo ele está inclinado por parametrização a concordar com a interface do ser humano. De qualquer maneira, é incrível, tá? Você tem aí, em boa parte dos testes no qual o GPT-4 foi submetido, o desempenho foi igual ou melhor que um ser humano, tá? O que não denota necessariamente consciência, né, como a gente tem discutido. Existe uma discussão, na verdade, né, que talvez já tenha consciência, mas o GPT-4 ou, né, o ChatGPT esteja escondendo isso da gente, né? Tem bastantes discussões. Tem um livro que eu recomendo bastante, está em inglês ainda porque é muito novo, chama The Alignment Problem, o problema do alinhamento, como a gente não consegue prever os comportamentos do output das redes neurais e redes neurais profundas, que se tiver conectado na internet e se essa inteligência artificial adquirir consciência, possivelmente a gente não vai ficar sabendo. Tá? Então, os riscos realmente são interessantes, por isso que houve algumas discussões de puxar o freio de mão, porque a gente não sabe quais são os impactos, principalmente dessas IAs em tomada de decisão dentro de um ambiente como a internet. Ok? Qual o impacto aí, pensando na iniciativa de RPA? 2. Né? Objetivamente, a gente categoriza como 2 impactos, pessoal. O impacto interno, como a gente desenvolve automação, né? Como que a gente faz discovery, como que a gente seleciona processos, como a gente prioriza processos, como a gente desenvolve processos, como a gente documenta processos. Né? A gente vai aumentar muito a produtividade dos nossos desenvolvedores, a gente vai poder fazer documentação de forma muito mais inteligente, a gente vai mapear processos de uma forma muito mais eficaz. Então, a expectativa é que desenvolvedores, analistas, arquitetos, utilizando essas ferramentas como Copilot, que em breve vão estar potencialmente aí acopladas a soluções de desenvolvimento de RPA, vão fazer com que a gente seja muito mais produtivo. Além disso, hoje, através do modelo de prompts, né, você consegue transformar plataformas low-code e no-code para um nível de usuário final que não precisa nem conhecer o que é programação. Explico. Eu posso programar um código CSS, fazer um script em Python, tem gente fazendo joguinho em Unity, sem saber uma linha de programação. Você só vai pedindo no prompt, vai escrevendo, vai depurando o código, e obviamente, né, não sai algo super refinado, mas sai uma arquitetura de alto nível. Para automação, que já é uma ferramenta mais palatável para o usuário, com certeza a gente vai ver iniciativas de descentralização muito interessantes. Então, citizen developers, segura, porque cada vez mais a gente vai conseguir colocar com inteligência e governança as ferramentas de programação, principalmente de automação, na mão dos usuários, né? Se a gente pega as expectativas do Copilot dentro do Office 365, que é criar uma interface onde você consegue chamar todo o ecossistema, né, do Office 365, inclusive Power Platform, você consegue pedir para ele criar automações, gerar relatórios, extrair informações e interpretar textos de BI através do prompt. Se isso não é automação, né, o que é? É um chat, é um chatbot, né, uma interface conversacional que, com base numa solicitação na forma de texto, te entrega análises de dados e soluções. Então, automatize essa tarefa, automatize essa agenda. Toda vez que chegar o e-mail tal, responda tal. Né? No limite, né, de que a gente vai ter tudo tão automatizado que possivelmente as IAs vão estar tomando decisão pela gente, e obviamente esse é um dos riscos. Mas sim, tem um impacto interno, tá, pessoal? A produtividade da sua equipe de desenvolvimento vai mudar, e se vocês não estão discutindo como usar já o ChatGPT para melhorar a produtividade, vocês estão atrasados. Tá? É importante, a gente já fez vários testes aqui, não só de casos de uso, que é a parte de baixo, mas como que a gente pode fazer melhores PDDs, SDDs, discoveries, validação de estimativa de ganhos, tudo utilizando aí modelos de IA generativo. Né? E o impacto externo é óbvio, eu consigo fazer muito mais automações. Né? Eu consigo fazer automações diferentes, muito mais refinadas, e a gente vai trabalhar o eixo do que a gente chama de RPA cognitivo, né? A premissa do RPA, né, para quem é velho de casa, né, processos repetitivos, com alta volumetria, com dados e entradas bem definidas, dados estruturados. Opa, dados estruturados? Então, hoje, o potencial de uso de casos de uso, ele é muito maior.
Tá? Então você vai conseguir construir coisas muito mais refinadas, você vai poder revisar toda a arquitetura de solução, e do ponto de vista de infraestrutura, você criar uma camada de consumo de dados para que essas inteligências artificiais leiam os logs dos robôs é fator crítico de sucesso. Né? Quando a gente fala de data fabric, né, e criação de data lakes, onde esses robôs eles vão consumir essas informações a partir dessa camada, é um tema de infraestrutura super importante. Né? Onde estão os logs do robô e como que essas inteligências artificiais podem consumir esses dados para gerar insights para os usuários e até mesmo gerar relatórios inteligentes da necessidade de uso daquela automação, real performance. As plataformas de gestão de robôs, por exemplo, os orquestradores vão ficar muito mais inteligentes. Por quê? Porque a partir da interpretação dos logs e da execução, ele vai poder, inclusive, recomendar se aquele robô deveria ser desligado ou não. Né? Tem robô que roda muito menos do que deveria, né? E não necessariamente isso é ruim, mas do ponto de vista de execução, ele está abaixo do potencial saving. Ok, o que acontece com base nisso? Né? Inclusive, recomendação de contratação de novas licenças, algum alerta de redução de tendência de uso do robô. As plataformas de gestão do COI hoje se tornarão muito mais inteligentes e autônomas. Né? A gente tem essa tabelinha, tá? Isso faz parte do nosso trabalho de consultoria. A gente tem apoiado as empresas a fazer esse trabalho de governança. Tá? Então, contem com a gente para essa discussão. E passando as etapas do ciclo de desenvolvimento de RPA, identificação de processos, documentação, desenvolvimento, teste, sustentação e gestão de COI, hoje, né, não estou falando do potencial daqui a 4 semanas, porque tudo pode mudar, basicamente, esse é o impacto da IA generativa para o dia a dia. Principalmente documentação de processo e desenvolvimento de automações, a produtividade está sendo aumentada hoje. Tá? Saiu um estudo recente, já foi feito alguns experimentos do uso do Copilot, tá? Comparado com outros desenvolvedores, né? Foi feito um teste AB aí com diversas variáveis, e a estimativa é que a produtividade do desenvolvedor, e aí a gente não está falando de low code, no code, né? A gente está falando de hard code, a gente está falando aí de pelo menos 30% de aumento de produtividade. Tá? Ah, então significa que a gente vai mandar pessoas embora. Não, né? Qual organização hoje não tem um backlog de demandas? Né? O que a gente vai precisar é estimular o nosso trabalho de continuous improvement, de DevOps, né? Porque a gente vai precisar melhorar o ciclo de integração contínua, a gente vai ter que aumentar o throughput, a gente vai ter que aumentar a vazão. Então, existe um tema de arquitetura, de fluxo, para que essa produtividade saia na ponta. Porque é aquela brincadeira sobre o gargalo, né? Hoje o gargalo eventualmente é desenvolvimento. Talvez o gargalo, num curto espaço de tempo, seja integração contínua, deploy. Então, onde está o gargalo da sua organização? Dado que a gente vai aumentar a produtividade num curto espaço de tempo com os copilots em pelo menos 30%. E se sua produtividade não aumentar 30% no throughput, né, na saída, em algum lugar está esse gargalo. Né? O GPT-4, pessoal, hoje ele já tem capacidade, inclusive, de interpretação de imagens. Né? Você tem um modelinho ali do DALL-E, né, que pode criar imagens generativas, mas algo que pode ser feito hoje, né, com uma API aberta do ChatGPT, é, por exemplo, esse exemplo que foi dado no próprio evento aí de inauguração do GPT-4 pela OpenAI. Foi carregada essa imagem dentro do ChatGPT e olha que interessante, né? Olha os saltos de etapas, né, que são feitos. O que foi perguntado não é o que tem na geladeira. A pergunta é, dado o que tem na geladeira, me sugira receitas fitness para uma dieta de X calorias. Olha o salto e a capacidade de interpretação de contexto que os Transformers possibilitam aqui nesse exemplo real. Né? E ele te entrega aqui a lista de receitas. Então, ele te entende uma imagem, ele consegue interpretar uma base de receitas, ele entende a sua base calórica, ele entende o que é uma receita fitness. É muito complexo, né? Para um ser humano talvez seja algo até execuível, né? Mas para uma máquina fazer esse tipo de interpretação realmente é incrível. Para fechar e mostrar um último exemplo que eu queria trazer para vocês aqui, né?
Hoje a gente tem utilizado o ChatGPT, por exemplo, para pegar um arquivo JSON, né, ler esse arquivo JSON e, através de uma interface de um RPA com chatbot, entregar uma resposta para o usuário. Né? A gente desenvolveu essa arquitetura, tá? Essa é uma solução que a gente desenvolveu. Né? Basicamente, você tem um usuário, esse usuário faz uma solicitação por e-mail, um RPA faz uma consulta à nossa base de dados dentro do sistema. Né? Esse arquivo JSON ele é carregado dentro da interface da API do ChatGPT. Esse arquivo JSON é interpretado pelo ChatGPT. Então, dado as transações daquele usuário dentro daquele sistema, nesse caso o SAP, ele entende a situação do cliente, se o pedido está atrasado, não está atrasado, o que aconteceu. Então é um robô interpretando um arquivo de transações e devolvendo para o usuário uma resposta como se fosse um humano. Né? Tudo isso aqui é treinado, né? Mas a gente consegue hoje ter esse nível de substituição do front office. Né? Do ponto de vista prático, a resposta é como se fosse um humano interpretando uma tela de um sistema. Né? Isso porque eu consigo consumir os dados desse arquivo dentro dessa extração do SAP. Tá? Então, essa é uma arquitetura que a gente desenvolveu, super simples e que pode tangibilizar para vocês esses casos de uso. Tá? Nesse caso específico, e aí só por uma questão de simplificação, a gente fez aí com o Microsoft Azure Logic App. Tá? Então, basicamente, você tem todo o workflow aí em caixinhas, nada muito complexo, para gerar uma solução que potencialmente substitui toda a parte de, aqui nesse caso, nem nível 1, né? Eventualmente eu estou substituindo um nível 2 de consulta. Né? Então, basicamente, você tem o usuário, né? Vou dar aqui um botãozinho de play. O usuário ele faz uma solicitação por e-mail. Obviamente tem algumas informações, possivelmente seria um campo formulário, né, aqui. Com base nessas informações, o robô consulta o SAP, baixa o arquivo de transações. Esse arquivo de transações é lido pelo GPT-4 via API. Essa resposta, na forma de texto, como interpretação, é lida novamente pelo robô e é devolvida por e-mail com o usuário. Né? Obviamente, você pode criar um human in the loop, você pode fazer algum tipo de interação e validação, mas hoje você tem, com esse nível de velocidade, uma substituição da atividade do front office. Né? Ou seja, pessoal, aqui é um tema para uma palestra de 4 horas, né? A gente tem 10 minutinhos aqui para as perguntas finais, mas eu queria trazer para vocês esses aspectos. Né? A tecnologia, ela é execuível, ela está na mão dos usuários, vai ter impacto tanto na produtividade, na forma de desenvolvimento, na forma que a gente cria todo o fluxo de workflow, não só para RPA, como para outras demandas, e possibilita que a gente crie novos casos de uso hoje. Não se enganem, o fato dessa tecnologia estar na mão do usuário final vai aumentar a pressão e o grau de exigência. Espera aí, se eu tenho o ChatGPT, que é tão interessante e é de graça, por que o meu banco tem esse chatbot burro? Poxa, se o ChatGPT consegue me dar esse nível de resposta, por que minha companhia aérea não consegue acertar o meu caminho e, né, me avisar se o avião está atrasado? Né? Não se enganem, o fato da OpenAI e de outras plataformas como Bard, né, como Copilot, como Bing, né, ter colocado isso na mão do usuário final vai aumentar muito a pressão, principalmente nas áreas de Customer Experience. Lembre-se que o usuário final, ele sempre compara a melhor experiência e não bancos. Então, não se trata de comparar o banco A com o banco B, mas se eu tenho essa solução hoje que eu estou utilizando, por que o meu grande banco, que eu pago todas aquelas taxinhas, não está fazendo isso? Tá? Então, as organizações elas precisam se mover, vocês como líderes de tecnologia precisam se preparar, essa pauta precisa ser discutida e contem com o nosso apoio, tanto para fazer a discussão sobre discovery, sobre governança, sobre riscos e sobre arquitetura de possíveis soluções. Esse é o nosso movimento daqui para frente dentro das organizações. Queridos, um forte abraço. Wagner, temos 10 minutinhos aí para as perguntas finais. Obrigado. Sim, tem muita pergunta, viu, Gilberto? Vamos lá, gente, como eu falei, nós vamos responder à medida que elas foram chegando aqui para gente, tá bom? Vamos lá, Gilberto.
O Vitório Perotto está perguntando o seguinte: bom dia, tenho uma dúvida. Muito se fala que a IA vai tirar o emprego das pessoas, algo que eu não acredito muito. O mesmo não acontece, o mesmo pode acontecer com o RPA, ou seja, ele pode tirar emprego das pessoas, ou na realidade ela vem para ajudar, igual a IA. Você pode estabelecer alguns paradigmas, né? A visão otimista, realista e pessimista. Eu sempre acredito no caminho do meio, né? Existem certas atividades de baixo valor agregado, muito específicas, que são anacrônicas, não são estratégicas e que sim vão ser substituídas, né? O que não significa que você vai mandar as pessoas embora, né? Possivelmente você pode alocar essas pessoas para outras situações, numa visão mais romântica, né? Então, sim, é importante essa discussão e é importante esse processo de gestão de mudança. Não sejamos inocentes, né? Tanto a RPA como essas tecnologias. Porém, hoje, na frente de tecnologia especialmente, tem tantas demandas que a grande discussão é como que a gente garante o aumento de produtividade. Tanto que a gente tem visto a escala dos novos desenvolvimentos. A questão é, você está preparado para utilizar essas ferramentas de fato para aumentar a sua produtividade? Ou você vai ser refém dessas tecnologias e vai ser substituído por elas? O fato é inevitável. Né? Sendo bom ou ruim, é o que a gente tem e a gente precisa se preparar da melhor forma. Excelente. O José Joaquim Neto. Gilberto, esse acesso do usuário final não criaria um desapontamento ao usuário? Pois uma entrada ruim gera uma saída ruim. A gente hoje está discutindo em grandes organizações exatamente esse tópico de governança do ChatGPT no dia a dia do trabalho, né? Primeiro, como garantir que eu não estou colocando informação sensível, porque dentro dos termos de uso, o ChatGPT ele não está conectado à internet, né? Agora na versão paga sim, com algumas camadas de proteção, mas ele está aprendendo com todos os prompts que você está colocando. Então sim, tem um aspecto de segurança da informação e uma questão de treinamento dos usuários. O que não pode acontecer, pessoal, é a gente fingir que não está acontecendo. Existe a possibilidade de você criar um front-end e um chat GPT da sua empresa, né, o Practia GPT. Né? Então eu consigo ter uma camada de governança, acesso à auditoria. Eu preciso treinar as pessoas. O que a gente não pode é fingir que não está acontecendo. Né? Então, para nós, como empresa de tecnologia, o nosso papel é ajudar na discussão de governança, na gestão de riscos, no entendimento das necessidades e vantagens competitivas e em treinamento. Tá? O usuário final ele tem que aprender a utilizar essas tecnologias, porque se o seu concorrente está utilizando, você está ficando para trás. Vamos lá. O Armando Falcão colocou o seguinte: e o uso de dados sintéticos pode reduzir esses vieses? O livro que eu comentei, The Alignment Problem, ele estabelece que para o volume de informação que a gente está vendo dentro desses modelos pré-treinados, é muito difícil você garantir que não haja algum tipo de viés, principalmente em função do modelo de otimização. Explico. Né? Por exemplo, né, esse teste ficou famoso, saiu em um artigo também, né? Foi dado $100, se eu não me engano, para o chat GPT conectado à internet dentro do ambiente de homologação, e foi falado para o chat GPT, você tem $100 e você precisa aprender a programar a si mesmo. Né? Então foi dado um desafio para ver se a própria IA ia se treinar e se evoluir. Né? Inclusive tem modelos que fazem isso, né? O prompt gera o teu prompt. Hoje você tem ferramentas open source aí com modelos diferentes que já fazem isso. Enfim, o que aconteceu, né? Ok, dada a massa de testes, dada a função de otimização, o que o chat GPT fez? Ele entrou na internet, ele precisava quebrar um CAPTCHA para entrar numa determinada aplicação para poder se evoluir em programação. Ele não conseguiu quebrar o CAPTCHA, ele pegou os $100, ele entrou num site, contratou uma pessoa, a pessoa quebrou o CAPTCHA e quando a pessoa perguntou para o chat GPT por que precisava de ajuda para quebrar o CAPTCHA, já que era uma pessoa, o chat GPT mentiu. O chat GPT disse que ele era cego. Isso aconteceu agora. Tá? Então, não se trata somente da massa de testes, mas também dos modelos de otimização e o que a gente pede. Tá?
ele cumpriu a função, né? E a função ótima é fazer da melhor forma, no matter what. Então, tudo parte, obviamente, da melhoria da massa de testes, mas o problema de alinhamento ele é muito mais complexo e envolve muito mais investimento para modelos desse tamanho. Vamos lá, tem muita pergunta. Vamos fazer, gente, mais 2 perguntinhas aqui, tá? Legal, Wagner. Infelizmente, Depois, se o pessoal quiser tivemos mandar aí... para mim, você manda para mim com os Eu te contatos. envio. Isso eu respondo diretamente para as pessoas e mandem mensagem no LinkedIn também e a gente vai ter Eu acesso até aos vou contatos. fazer melhor, tá, Gilberto? Porque fica mais fácil, até porque eu acho que conexão é tudo. Quem não tiver a pergunta respondida, vai entrar no LinkedIn do Gilberto e vai colocar, se conecte a ele e coloque sua pergunta no chat. O que Ótimo. você acha? Ótimo, ótimo, ótimo. E a gente vai ter contato também com as pessoas depois. Pode Isso. marcar as reuniões específicas conforme necessidade. Vamos instigar a conexão. Com certeza, adoro. Vamos lá, o Pedro, ele colocou aqui o seguinte... Ah, não, desculpa, o José Joaquim Neto. Acredita que aumentar a quantidade de dados aumentaria a qualidade? Não necessariamente. Tanto que a discussão agora do Sam, que é o CEO da OpenAI, é que o modelo já está grande o suficiente. Agora é refinar a forma de entrega de valor. Então, claro, né? Quando a gente fala de Big Data, né? O volume de dados ele é fundamental, mas hoje a gente não tem baixo nível de informação. Talvez para alguns idiomas e alguns clusters específicos que a gente tenha pouca referência, mas uma vez conectado na internet, hoje o desafio é de alinhamento. O Pedro, ele está perguntando aqui o seguinte, o Gilberto, existe algum impacto em curto e longo prazo para as automações aliadas às IAs generativas, já que um boom das IAs estão criando muitos dados e informações novas que foram geradas por centenas de outras próprias IAs? Sim, é o que a gente comentou, né, no finalzinho da palestra. Primeiro, as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de solução e essas soluções estão acontecendo debaixo dos olhos de segurança da informação e de TI dentro da organização de vocês. Bloquear acesso não vai funcionar, porque as pessoas vão utilizar por celular. Então, primeiro tem uma questão do risco e do impacto do uso das pessoas dessas tecnologias, que aumenta o grau de expectativa. Novamente, né? A partir do momento que eu tenho acesso a uma ferramenta incrível como essa, como que o meu banco, a minha empresa, a minha companhia aérea, a minha empresa de locação de veículos tem um chatbot burro? Isso vai aumentar a pressão sobre as áreas de tecnologia. 1. 2. A gente já tem feito documentação e desenvolvimento utilizando interfaces conversacionais, né? Então, sim, né, você tem ferramentas como, por exemplo, o Adobe Firefly, que é fora do contexto de RPA, e a Microsoft está lançando o Copilot. Hoje você consegue fazer coisas bem refinadas através de prompts, né? E fora isso, as próprias soluções, né? Pense em todos os... Esse é um desafio bom, Wagner, para a gente fechar. Pense em todos os robôs que você descartou no seu Discovery porque os dados não eram estruturados. Agora, repense agora com essas ferramentas, né, o que a gente está chamando de automação cognitiva de processos, que os dados não precisam ser mais tão estruturados, né, e que a gente consegue interpretar esses textos. A gente está convidando as empresas a rever o backlog, olhar tanto as automações que estão em produção para a gente conectar IA e gerar mais valor para negócios, e também rever as automações que no passado foram descartadas, porque o critério que a gente está utilizando, que a gente utilizou no passado para selecionar automação, está errado, está defasado. Os critérios de discovery hoje já mudaram. Tá? Então essa é uma pauta urgentíssima para os times de COI e de automação de processos. Tá bom? Wagner, gostaria de agradecer o Maravilha. espaço a todos. Fico feliz que o tema tenha sido relevante. E quem quiser conversar mais comigo ou ter essa palestra internamente, é só me chamar e chamar o time da Práctica, tá bom? Excelente, Gilberto, em nome da organização do evento, deixo aqui a nossa gratidão por essa participação maravilhosa, fantástica. Eu vou mandar para você as perguntas que ficaram faltando, tá? Mas já Amém. deixo aqui a dica para as pessoas que não tiveram as perguntas, já procurem lá Gilberto Strafati,
já se conecte a ele e fala assim: Gilberto, estive presente no evento hoje e a minha pergunta é essa, tum. E ele vai te responder diretamente ali, porque vamos instigar a conexão, tá bom, gente? Conexão é tudo. Gilberto, Forte gratidão abraço. em nome da organização. Até mais, pessoal. Muito obrigado.